Foi muito importante voltar a vencer para quebrar a sequência, para não dar a impressão aos mais pessimistas de que aquele começo foi só para nos enganar, o São Paulo está voltando para a sua realidade. Longe disso, né? É para trazer as coisas para a normalidade. Segue no ar agora para discutir o jogo do Morumbi. O São Paulo venceu 2-1, dois tempos bem diferentes. Enfrentou, recebeu o Criciúma, vinha numa sequência ruim. O São Paulo, o Criciúma estava numa retomada, porque antes daquela pausa, em função de toda a tragédia no Rio Grande do Sul, o Criciúma estava bem. Aí teve a pausa, voltou mal e já estava aquecendo de novo as turbinas. Eu estou aqui com o Gustavo Zupac. A gente vai colocar os melhores momentos e discutir. É isso? Foram dois tempos bem diferentes, Zupac? Tudo bem? Foram, Mota. Boa noite, uma boa noite ao fã de esportes. Acima de qualquer coisa, o São Paulo voltou a vencer e isso foi importante. E o São Paulo, na maior parte do jogo, jogou um bom futebol. O primeiro tempo melhor do que o segundo. O primeiro tempo do São Paulo foi bem interessante mesmo. Foi uma vitória justa. A gente começa já a ver os melhores momentos. E o primeiro lance já é o primeiro gol do São Paulo. Então, com 1 minuto, o São Paulo faz 1-0. Olha o Alisson aí, ó, chapando essa bola. Jogada do Lucas, né, na linha de fundo. A bola volta para a região da meia-lua. O Alisson ajeita e bate. São Paulo começou forte, como havia começado outras partidas. A diferença é que dessa vez não baixou tanto o ritmo assim. Enfrentou um Criciúma que é um time organizado, muito bem treinado pelo Cláudio Tencati. Olha o segundo gol do São Paulo, jogada ensaiada e falta. O Luciano está de costas para a barreira, de costas para o goleiro. E é para ele que o Lucas rola, ele gira e bate muito bem para fazer o 2-0 para o São Paulo. O Tricolor mandava no jogo a essa altura e aí começou a se sentir bastante confortável na partida e foi administrando, né? Teve ainda chances para fazer o terceiro, não foram tantas, mas teve. No segundo tempo baixou o ritmo, as trocas fizeram São Paulo perder algumas das suas características, especialmente no meio-campo. E aí no finalzinho, nos acréscimos, o Arthur Caíque descontou para o Criciúma, mas voltou a vencer, era importante, voltou a apresentar um nível de intensidade mais alto durante um bom trecho do jogo. Isso foi importante, voltou a ter bons comportamentos ofensivos, principalmente. Então, acho que, assim, tirando alguns trechos, especialmente os últimos 15 minutos, São Paulo baixou demais o ritmo, o que é até um pouco compreensível. O saldo do jogo de hoje é um saldo bastante positivo, especialmente se comparado ao que o São Paulo deixou de gosto para o seu torcedor nas 3 últimas rodadas. A gente está vendo os melhores momentos, lances ainda no primeiro tempo. O São Paulo, como vocês perceberam, além dos gols, e a gente já vai debater um pouco o gol do Luciano, daqui a pouco a gente fala com mais calma, a jogada ensaiada de falta. Mas o primeiro tempo com bons lances do Tricolor, a segunda etapa começou, a gente vê essa arrancada do Ferreirinha, mas depois o Criciúma realmente ameaçou e ameaçou bastante até conseguir o seu gol. Zupa, a gente quando discutia ontem a situação no Fluminense, falou como o futebol brasileiro não permite reagir, né? Quando cai no fundo do poço, geralmente é um... Quer dizer, não precisa nem cair no fundo do poço. Não. Quando está rumo ao fundo do poço, não há a chance de que um time se agarre em alguma esperança de melhora para vir... Qual a importância da... Pelo amor de Deus, não estou comparando o São Paulo ao Fluminense. Estou apenas resgatando o debate do Fluminense ontem. Quanto essa vitória também é para isso. Assim, ó, ufa, respirou. É isso, 4 jogos, bola pra frente, vamos lá, gente, vamos retomar aí. Quanto? Porque entra no ritmo de normalidade da temporada. Porque o que não é o normal é o São Paulo ficar 12 jogos invicto, 13 jogos invicto em uma temporada tão difícil como é a do futebol brasileiro. E o São Paulo é um bom time, mas não é o melhor time. Não é comum. O início do Zubeldia não foi comum, foi acima do esperado. Então, a sequência de 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas consecutivas, ela foi aproximando o São Paulo de uma normalidade. Olha o Jandrei, que saída. Meu garoto. Não dá, hein? Meu garoto. Né? Aí não dá, né? Então, assim, voltar a vencer depois de uma sequência de 2 derrotas consecutivas é um fluxo normal, isso vai acontecer, né? O que não dá é para ficar 6, 7, 8, 9 jogos sem ganhar, e isso também foge da normalidade. E até acho que dentro de campo, o São Paulo mostrou um padrão mais parecido com os primeiros jogos do Zubeldia do que com os últimos jogos. Especialmente a movimentação ofensiva foi muito boa, a troca de posição, o Lucas arrebentando com o jogo durante boa parte, sendo o jogador mais perigoso do São Paulo. Então, assim, foi muito importante voltar a vencer para quebrar a sequência,
para não dar a impressão aos mais pessimistas de que aquele começo foi só para nos enganar, o São Paulo está voltando para a sua realidade. Longe disso, né? É para trazer as coisas para a normalidade. Não tem, assim, não é o fim do mundo o São Paulo ficar 4 jogos sem ganhar depois da sequência que teve. Não é o fim do mundo um técnico recém-chegado ao futebol brasileiro, com desfalques, com um calendário apertado, perder 2 jogos consecutivos. Isso acontece. E a vitória de hoje vai devolvendo o São Paulo ao ritmo normal. A gente tem bastante coisa para debater aqui no Sport Center, Fã de Esportes. Para falar desse São Paulo, já vou pegar também a classificação para apresentar o que significou essa vitória para o tricolor paulista. O São Paulo agora é o 7º, tem 18 pontos. Está realmente tudo bastante equilibrado. São Paulo tem o Bahia pela frente do Rogério Ceni. Bahia que é o vice-líder empatado em pontos com o Flamengo. Eu acho que um tema importante para a gente debater aqui é a trajetória desde que o Zubeldia chegou da questão ofensiva. Porque logo que ele chega, o Luciano embala um monte de gol, que o Zubeldia até fala sobre isso, como ele queria usar o melhor dos seus jogadores, mas naquele momento o Lucas estava machucado. Exato. Volta o Lucas, e aí o Lucas volta não a plena forma, mas já está embalando, ele já está tendo jogos. E aí fica aquela coisa... solução de compromisso. Onde comprometer a melhor performance do Lucas de posicionamento para ter o Luciano em campo. Hoje foi um pouco diferente o posicionamento. Como é que você está vendo essa utilização dos dois pelo Zubeldia? Assim, o jogo que me chamou a atenção, que começou a mudar esse comportamento de maneira parecida com o que a gente viu hoje, foi o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Porque até então, a gente tinha, inicialmente, o Luciano como esse meia central, o Lucas estava fora. Então jogava Michel de um lado, Ferreirinha do outro, ou Eric do lado, ou o Rato antes de se machucar e tal. Quando o Lucas volta de lesão, ficou aquela dúvida, porque o Lucas no ano passado, ele foi um grande destaque do São Paulo na campanha da Copa do Brasil, na reta final, jogando por dentro. O Dorival tirou o Luciano, né? Era Rato, Lucas, Nestor e Caleri, com o Luciano como opção. Então, quando o Lucas volta, fica essa questão. O Lucas volta para jogar onde ele jogava, e isso quer dizer que o Luciano vai sair, ou o Lucas volta para jogar aberto pela direita, onde ele pode jogar. É claro que ele pode, ele jogou muito assim ao longo da sua carreira, mas jogando como um ponta pela direita, ele tem a sua área de atuação mais restrita e ele vai ter com certeza alguém que vai marcá-lo de perto e vai tirar o espaço. E se você tira o espaço para o Lucas correr, você mata o jogo do Lucas. Então o que fazer? Encaixar os dois, sacrificando o Lucas para potencializar o Luciano que vinha muito bem, ou fazer o que o Dorival fez, abrir mão do Luciano. Porque abrir mão do Lucas não vai abrir mão, claro que não. E aí, nos primeiros jogos em que ele tentou encaixar os dois, o Lucas, de fato, ficou mais preso à direita. Eu me recordo do confronto contra o Inter. O jogo foi no Orlando Scarpelli, se eu não me engano. Foi em Criciúma. Foi no Heriberto Rilse. Scarpelli foi Inter e Corinthians. O jogo em Criciúma foi assim. 0-0, né? 0-0. Lucas pela direita, sem conseguir jogar. No segundo tempo, na reta final do segundo tempo, ele tira o Luciano e bota o Lucas no meio. O Lucas vai pro meio, cria 2 grandes chances. São Paulo quase vence o jogo. Era ali que ele tinha que jogar. E aí, contra o Corinthians, ele consegue encaixar os dois, deixando o Lucas pela direita, mas não preso. O Lucas fazendo um movimento de pêndulo, sai da direita, vem para dentro. Foi assim, inclusive, que ele tabelou com o Caleri para fazer o primeiro gol do jogo na Neoquímica Arena, logo com 3 minutos. E esse comportamento foi repetido hoje, por exemplo. O Lucas, ele parte da direita, mas ele vem bastante por dentro, que é onde ele corre. E o Luciano, na hora desse movimento, ou faz a diagonal ou encosta mais no Caleri. Então, acho que ele conseguiu equilibrar nesses jogos, ele vem conseguindo equilibrar o lugar do Lucas jogar. Isso é importante. O lugar do Lucas jogar. O outro ponto da história é, desde que o Lucas voltou, o Luciano não joga o seu melhor futebol, né? Aquele Luciano que a gente viu no início da era Zubeldia, como protagonista do início da era Zubeldia, a gente não tem visto. Hoje ele fez um belíssimo gol, mas foi um gol de falta. O jogo jogado do Luciano não encontrou o mesmo nível ainda, mas ele me parece que encaixou os dois na equipe, especialmente trazendo o Lucas muito por dentro no corredor central, onde ele hoje mais uma vez fez um grande jogo. Temos o Eduardo Afonso chegando do Morumbis, depois da vitória do São Paulo 2-1 para cima do Criciúma. Meu amigo Eduardo Afonso, a vitória veio, o São Paulo ganha 3 pontos e acalma um pouco o clima por aí. Boa noite para você, Edu.
Tudo bem, Mota? Como é que você tá? Boa noite. Mais uma vez, boa noite ao Zupac, ao Fã de Esportes, zona mista do São Paulo. Hoje uma zona mista bem mais tranquila do que a última contra o Cuiabá, quando o time teve quebrada aquela sequência de 13 jogos sem perder, 12 deles com o Zubeldia. E hoje, diante do menor público da temporada no Morumbi, 28.008 torcedores. E aí, claro, a gente tem que colocar nessa conta um certo aumento dos ingressos que já havia acontecido contra o Cuiabá. Em todos os setores e principalmente nos setores mais populares, houve um reajuste que a torcida não comprou. Também o fato do São Paulo nas duas últimas partidas ter perdido e ter despencado na tabela, né? Saiu de quando começou essa sequência de 4 partidas, o São Paulo brigava pelo G4 e hoje começou a rodada na 12ª colocação, a última que classifica para a Sul-Americana do ano que vem. Porém, esse campeonato tão equilibrado, 3 pontos, uma vitória, Mota e Zupac, o São Paulo deu um salto na tabela, foi parar na 7ª colocação, a primeira da Sul-Americana, encostadinho no 6º lugar. E tem uma sequência agora que eu diria que é muito complicada. Tem o Bahia, de Rogério Ceni, no próximo domingo aqui, e Rogério Ceni não terá oportunidade de enfrentar no campo Zubeldia. Zubeldia recebeu o 3º cartão amarelo, já havia sido advertido contra Cruzeiro e Internacional, jogo que o Zupac citou agora há pouco, e hoje, logo no começo, São Paulo já vencia por 1-0, tomou um cartão amarelo, que é o seu 3º, ele cumprirá automática, a primeira dele em 15 partidas de São Paulo, no jogo do próximo domingo, justamente contra o Rogério Ceni, aqui no Morumbis. Depois o São Paulo vai a Curitiba pegar o Furacão no meio da próxima semana, recebe o Red Bull Bragantino no outro final de semana no Morumbis e pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É esta a sequência dos próximos 4 jogos do São Paulo. Boas notícias que dos pendurados ninguém recebeu o 3º cartão amarelo, a preocupação era principalmente com o Caleri. Os outros, o Nestor estava fora do jogo, o Diego Costa estava no banco, então a preocupação era com o Caleri, não recebeu. E mais, para domingo, se tudo correr bem, o Nestor, que teve um desconforto na coxa, não treinou com o grupo durante a semana, deve estar à disposição. Vai depender muito do trabalho dele amanhã e sábado no CT, mas pode ser uma opção para o técnico Zubeldia montar a equipe. Ele que segue sem o Pablo Maia e sem o Rapinha. Eu conversei com o Rapinha essa semana lá na porta do CT, o Rapinha me garantiu que para os 2 jogos dessa semana e para Curitiba ainda não, mas que se tudo correr bem ele volta contra o Bragantino no outro final de semana aqui no Morumbis. O torcedor só saiu um pouquinho assim, Mota e Zupac, engasgado, foi com o lance do gol do Criciúma, né? O Jandrei já não goza assim de tanto prestígio, até porque tem jogado pouco, o Rafael tomou conta da posição e aí numa falha do goleiro ali na reposição de bola, chutou mais o chão do que a bola, ele praticamente deu o gol pro Arthur Kaique. Bom para o São Paulo, que já eram 47 do segundo tempo, não houve tempo do Criciúma pressionar em busca do gol de empate. Criciúma tem um Internacional em casa domingo e que perdeu Marquinhos, Gabriel e Ronald, os 2 com o 3º cartão amarelo para essa partida. Perdeu também uma sequência de 3 jogos sem perder na competição. Tô por aqui, Mota. A gente tem uma câmera lá na coletiva do Zubeldia que fala daqui a pouquinho e eu sigo com a nossa equipe aqui na Zona Mista para te chamar a qualquer momento quando passarem os personagens de São Paulo e Criciúma. Valeu, Edu. O espaço é todo seu. A gente estava, enquanto o Edu falava, mostrando os melhores momentos. É curioso porque o Alan Franco faz 2 defesas. Tem torcedor do São Paulo brincando, bota no gol. Vamos colocar o gol. É uma infelicidade, curiosamente, de uma... talvez um forte do Jandrei. O Jandrei é bom com os pés, uma né? reposição boa, a reposição longa dele. Exato. Boa, né? Aí ele tá naquele jogo que beleza, 2 clean sheets. Não vai ser vazado. Que coisa, ainda bom pra ele foi um 2-1, mas é um goleiro que tem a desconfiança. Aliás, por anos o torcedor de São Paulo teve problemas pós-Ceni com o gol. Vem o Rafael, resolve, a Copa do América, volta a preocupação. Inclusive o Rafael foi contratado porque o Jandrei e Felipe Alves não davam conta do recado, né? Acho que era o Jandrei e o Felipe. Isso. A última leva de goleiros do São Paulo antes do Rafael. E o Felipe que estava como titular na reta final e o Jandrei no banco. Tá no Fluminense hoje, né? Foi levado pelo Diniz pro Fluminense. E o Rafael chegou e tomou conta e a pauta, quem vai suceder o Ceni, acabou. O Rafael enterrou essa pauta. Mas o Rafael foi para a Copa América com méritos, né? Pela lesão do Alisson, do Ederson, sim, na verdade. E aí o Jandrei volta a campo. Eu entendo a desconfiança do torcedor, ela faz sentido, mas esse tipo de gol que ele tomou hoje me preocupa menos. Sim. O que me preocupa mais é um gol com a falha do movimento do goleiro para defender.
Porque esse gol é mais uma infelicidade. Falta de concentração, jogo terminando, pegou mal na bola, etc e tal. Agora, a tranquilidade que muitos adversários vêm encontrando para bater, a confiança que muitos adversários vêm encontrando para bater de longe, para chutar contra o gol do Jandrei, e alguns gols que ele aceita, né? Não é frango, não, mas que ele aceita, acho, talvez esteja sendo muito rigoroso, que o gol do Coronado na Neoquímica Arena, que foi belíssimo, sim, talvez um goleiro mais ágil, mais alto, uma envergadura maior, tivesse conseguido intervir e defender. O gol do menino do Vasco, Leandrinho, foi um chutaço, pegou muito bem na bola, mas era no canto do Jandrei. Não é nenhum tipo de frango, nenhum tipo de falha, mas são bolas que talvez um goleiro de um outro nível teria uma chance maior de pegar. E o Jandrei passa essa sensação. Por isso que ele é o reserva e o Rafael é o titular. O gol de hoje foi uma falha na saída, mas me preocupa menos do que a falha com as mãos. A falha na hora de defender um chute, menos mal para o São Paulo e para o Jandrei em especial, que o gol do Arthur Caí, que foi aos 92 minutos, já na reta finalzinha do jogo. A gente, para não passar batido, você é um cara que durante os estaduais sublinhava o bom começo de ano do Criciúma. Ótimo. E o Criciúma é um time que, curiosamente, estava mal em casa, ganhou no fim de semana do Botafogo, vitória importante. Hoje se comportou bem, de fato esse é aquele time chato. Quem enfrentar o Criciúma tem adversário que vai dar trabalho. Um bom técnico. Cláudio Tencati é um bom técnico. Não por acaso o Tencati fica bastante tempo nos lugares onde ele trabalha. Ele tem uma história no Londrina, uma história longa no Londrina, de acessos, de estabilização do Londrina dentro das suas realidades. Agora na equipe do Criciúma ele também tem um trabalho longevo. Me recordo agora me fugiu agora qual marca ele quebrou há alguns meses de tempo assim, de trabalho. Ele é muito bom treinador, conduziu de volta o Tigre, o Criciúma à primeira divisão, campeão catarinense, embora a gente reconheça que o futebol catarinense, que já teve 3, 4 times na primeira divisão, não vive o seu grande momento, mas o Criciúma é um clube estabilizado nesse sentido e é um time organizado. É claro que é um time com várias limitações técnicas na hora de competir contra os melhores times do país, e o São Paulo tem um grande time. O papel do Criciúma no campeonato é sobreviver. E, por enquanto, ele está acima da sobrevivência, olhando para uma disputinha de Sul-Americana e se pintar, que é uma margem muito pequena de classificação. Então, é um começo de campeonato de Criciúma, de Cuiabá, de Juventude, que são equipes cotadas para estar lá embaixo, acima do esperado, empurrando lá para baixo o Vasco, o Corinthians, o Grêmio, o Fluminense, né? Então, tecnicamente, é um time que vai ter dificuldade para vencer os grandes, mas em termos de organização, de competitividade, é um time muito, muito bem treinado. É um time que, enfim, que o Vasco não vive um grande momento, mas é um time que tocou 4 no Vasco dentro de São Januário, né? Não é um time bobo, é um time bem trabalhado, um clube organizado e um time bem trabalhado. Se comportou taticamente até bem contra o São Paulo. Mas o São Paulo é melhor e foi melhor e por isso venceu. São Paulo fez 2 gols, o primeiro com o Alisson logo no começo da partida e depois uma jogada ensaiada do Luciano que a gente já vai debater. Vamos trazer um pouco o gol rápido, relâmpago do São Paulo, que não é uma exceção. O São Paulo já teve alguns jogos em que fez gols rápidos, mas nas últimas partidas não estava sustentando resultados. Foi o caso, por exemplo, com o Corinthians, em que se viu 2 vezes à frente do marcador, mas ficou no 2-2. Então, 0,59 o gol do Alisson, 3,13 Lucas Moura, 4,49 também o Lucas Moura, que no gol do Alisson participou também. Foi o gol mais rápido do Brasileirão 2024. Quando vê uma tela dessa, para você, vem a palavra coincidência ou não vem uma característica? Característica, e a gente pode colocar nessa tela também o gol do Vasco. Aqui olhando contra o Vasco, olhando para esses gols, o gol do Vasco foi muito tarde, porque foi aos 10 minutos do jogo. Isso. Mas ainda é começo, o gol do André Silva, no belo cruzamento do Rodrigo Nestor. Isso é estratégia. O São Paulo começa os seus jogos de maneira forte. Porque, assim, primeiro porque, é claro, é muito melhor começar vencendo. Agora, olhando pelo prisma da estratégia, o São Paulo é um dos bons times do futebol brasileiro. É normal que as equipes joguem contra o São Paulo, especialmente no Morumbi, fechadas, né? Isso não é novidade, é o mais óbvio do óbvio. Então, se o São Paulo consegue começar forte e já marcar logo no começo do jogo, ele vai desmontar a estratégia do adversário, porque não vai valer a pena ele ficar lá atrás fechado se está
perdendo o jogo, vai tentar sair um pouco mais, vai oferecer ao São Paulo mais espaço para jogadores como o Lucas, para jogadores como o Luciano, para jogadores como o Ferreirinha, que hoje foi novidade, terem espaço para jogar e mais tranquilidade para o São Paulo administrar. Os jogos em que o São Paulo encontrou as marcações mais fechadas por dentro, tirando Lucas e Luciano do jogo, foram jogos que o São Paulo sofreu mais. Então, contra o Barcelona, né, no estádio do Morumbi pela Libertadores, o próprio jogo contra o Vasco, né, os volantes do Vasco fecharam muito bem o espaço do Lucas e o Lucas não jogou, né, então é muito importante para o São Paulo marcar, para qualquer time, né, mas já que estamos falando do São Paulo, marcar no começo para ter controle maior sobre a narrativa do jogo, e hoje o importante foi não só que marcou antes, marcou cedo, não baixou tanto o ritmo depois e não perdeu essa vantagem, que foi o que houve contra o Corinthians e foi o que houve contra o Vasco da Gama. O Zupac, a gente tá vendo os melhores momentos e eu perguntei para você agora há pouco desse posicionamento, a utilização de Luciano e Lucas. Um setor que é interessante também debater é o meio campo barra as laterais ali, os alas, digamos assim, porque óbvio que o calendário é longo e precisa ter um rodízio, então natural. Mas você já consegue apontar quem são esses caras? Porque Nestor jogou, obviamente teve essa questão que o Edu até falou para a próxima partida de estar à disposição. Michel Araújo, Galopo, que entrou bem em alguns jogos como reserva, como titular não teve o mesmo desempenho. O Wellington Rato que está voltando de lesão. Qual é essa meiuca do São Paulo ideal? Hoje eu vejo uma disputa, que é a disputa na ponta esquerda, que é uma disputa tripla com vantagem para o Rodrigo Nestor, que é o mais estável dos três. O Michel é o segundo que tem sido mais utilizado. E hoje o Ferreirinha foi escolhido. O Ferreirinha que no começo, a gente fala começo, tá no começo ainda, mas nos primórdios da era Luiz Udodia, até porque tinha lesão de Lucas, lesão de Rato, o Ferreirinha era mais utilizado e fez até alguns bons jogos, como por exemplo a estreia do Zubeldia contra o Barcelona lá em Guayaquil. Mas é uma disputa que está aberta. Hoje o Ferreirinha foi opção. E aí eu acho que essa escolha pode ser feita muito jogo a jogo. Então, São Paulo ia enfrentar um time que ia tentar se defender mais. E aí ele vai com o Lucas de um lado e Ferreirinha do outro para ter dois pontas agressivos, porque Nestor e Michel se parecem mais. São meio-campistas abertos pela esquerda. Ferreirinha é ponta. Então, hoje, com o Ferreirinha e Lucas, São Paulo teve dois pontas, o que gera mais preocupação na linha defensiva adversária, o que obriga a linha defensiva adversária a espaçar mais e talvez criar espaço para os demais jogadores do São Paulo penetrarem. Ferreirinha e Lucas combinam bem com os laterais, porque os dois gostam de partir do lado para dentro. Então, porque o Ferreirinha é destro para jogar pela esquerda. E o Lucas gosta muito de puxar para a perna esquerda, vindo da direita. E aí abre corredor. Abre corredor para o Igor Vinícius de um lado, abre corredor para o Wellington do outro. Então, combina bem. Tenho a impressão que para os grandes jogos, com todo mundo saudável, o Rodrigo Nestor será o dono da posição pela esquerda. Mas São Paulo tem mais repertório, mais opções nesse momento. O Wellington Rato é um caso interessante, porque o Rato, ele era o ratinho feio na última temporada, mas ele ganhou a vaga dele no campo e ele foi tão importante, um cara tão funcional para o time do São Paulo nas mãos do Dorival, mas aí veio a lesão. Aí o Luciano cresce com o Zubeldia, aí o Lucas volta e o Zubeldia aparentemente encaixa os dois, com o Lucas vindo da direita para dentro, e o Rato, mesmo recuperando de lesão, ele vai ter que escalar uma montanha muito grande para recuperar a vaga dele. Ou contar com uma baixa técnica muito grande do Luciano, ou se aproveitar de alguma outra lesão. Porque acho que em condições normais ficou pior para o Rato ganhar essa vaga. A disputa do outro lado, ela está mais aberta. E tem o Eric também, né, que pode jogar dos dois lados. É um jogador útil também, mas que perdeu espaço ultimamente. Vamos voltar ao Morumbi. 2-1 para o São Paulo contra o Criciúma. Vitória importante do Tricolor. O Eduardo Afonso traz mais informações de um São Paulo que vence o Criciúma em casa e tem o próximo jogo também no Morumbi contra o Bahia. Vice-líder, time treinado pelo Rogério Ceni, mas vice-líder empatado em pontos com o Flamengo. Vai ser um jogaço no domingo, Edu. Vai ser sim, Mota. Eu tenho duas informações que são bem interessantes em relação a público e jogos aos domingos às 4 da tarde, que é o chamado horário nobre do futebol. A última vez que o São Paulo jogou como mandante aqui no Morumbi, nesse chamado horário nobre, foi no dia 29 de setembro do ano passado, quando decidiu a Copa do Brasil contra o Flamengo. De lá para cá não jogou mais como mandante às 4 da tarde.
E o público deve ser muito bom, por isso a torcida do São Paulo gosta muito desse horário. Tem, sem dúvida alguma, o fato do time ter reagido e tem, acima de tudo, o fato do Rogério Ceni estar presente aqui, que é sempre uma grande atração para o torcedor do São Paulo, seja para torcer contra, que é o caso, como ídolo que foi de boa parte dessa torcida quando foi jogador. E outro detalhe, hoje o público que eu falei que foi o pior da temporada, de 28.008 pagantes, é o pior desde a final da Copa do Brasil também, em setembro do ano passado. São 23 jogos seguidos como mandante aqui no Morumbi, que o São Paulo tem público superior a 30 mil pessoas. Hoje, no 24º, nós tivemos esse primeiro público abaixo dos 30 mil, com 28.08. Já te digo que o Alisson está por aqui, está atendendo uns nossos colegas, e dentro de instantes o autor do primeiro gol do São Paulo, aquele que, na minha opinião, é o termômetro do meio-campo do São Paulo. Quando ele não joga, o time perde muito. Fala nesta posição e eu te chamo, Mota. Não, beleza. Inclusive eu já vou pegar esse gancho para falar com o do Alisson, com o Zupac. Eu concordo, termômetro, e acho que eu tava falando com o Donan aí na redação de regularidade, talvez o melhor da temporada. A gente já viu o Luciano jogar num nível muito alto, a gente vê o Lucas jogar num nível muito alto, mas o Lucas mais por questão de lesão, né, é pico, né, dos dois. O Alisson é um jogador regular, estável, e ele pegou porque a dupla é Alisson e Pablo Maia. O Pablo Maia é o primeiro, o Alisson é o segundo, né? O Maia é o 5, o Alisson é o 8, vamos colocar assim. Mas depois da lesão do Pablo Maia, e o Luiz Gustavo também estava machucado, chegou a jogar alguns jogos, alguns, no plural mesmo, Alisson e Bobadilla. E aí o Alisson era o 5, o Bobadilla era o 8. Então, e a gente sempre tem que lembrar, o Alisson, ele era um ponta, né? Então, ele era um ponta, aí ele virou um meia, aí ele virou um volante, e quando precisa, ele é o primeiro volante. E ele consegue entregar em todas as funções. Então é muito interessante vê-lo em campo. Contra o Vasco ele não jogou e o meio-campo do São Paulo desbalanceou, especialmente quando o Galopo tem entrado nesse meio-campo. O time perde uma intensidade muito grande, porque o Alisson, ele pode ver no jogo do São Paulo, o Fã Esporte pode reparar no próximo, caso não tenha reparado. Ele constantemente está entre os zagueiros para receber a bola na iniciação da jogada. Ele é um cara que faz esse meio-campo andar, porque ele é um jogador muito dinâmico, de velocidade, e ele é um cara de chegar. Às vezes ele cai pela direita, para o Lucas cair pelo meio, ele preenche o lado, ele vem, ele é o jogador oriundo dos lados do campo, e ele tem chegada, como chegou hoje, com 1 minuto, para fazer o gol do São Paulo. Nossa, mas do jeito que você está falando, Zupac, parece que o Alisson é o Luka Modric, né? Completo. Não é isso, né? Ele não é um craque, ele não é um jogador acima da média dos padrões, mas ele é, como disse o Edu, o termômetro, ele é o ponto de equilíbrio do meio-campo do São Paulo. Méritos para o Dorival Júnior, que foi quem o encaixou nessa função de volante, e o Zubeldia continua aproveitando muito bem essas virtudes que o Alisson entrega ao meio-campo do São Paulo. Essa coisa do mérito do Dorival que eu acho interessante. O Alisson nunca foi um jogador que a torcida não gostava, mas não era especial, era aquela coisa que entrava, colaborava. E assim, a história do Alisson fica ainda mais impressionante quando a gente lembra dos problemas pessoais que ele passou. Sem dúvida. E o Bola da Vez, na entrevista que ele nos deu aqui, foi reveladora nesse sentido. Então, um cara que passou o que ele passou do ponto de vista pessoal, mental, emocional, psicológico, que se reinventou em diferentes funções, e a essa altura da carreira tem essa importância num time como o São Paulo, é notável. E foi premiado hoje com um belo gol. A gente já volta ao Morumbi. Vamos, porque o Edu tá na zona mista, eu tenho medo de chamar alguma coisa aqui e atrapalhar o Edu. Mas se a gente tiver o gol do Luciano, porque é algo que também que a gente não estende muito, que eu vou jogar aqui pro Zupac pra gente ver o gol do Luciano, que é o segundo. Mas jogar em série é muito legal, né? Porque as jogadas que são muito diferentes, elas ficam registradas, a gente lembra por anos. Não tô dizendo que essa é mega diferente, mas a gente não vê sempre. Assim, tocar pro lado pra alguém bater, a gente já viu. Mas do cara de costas, chegou o Alisson e ele merece falar. Vai lá, Edu! Vamos. Legal, obrigado. Deixa eu começar aqui então com os meus companheiros essa coletiva. Atualmente, Alisson, acho que desde o ano passado, você não depende de gols para mostrar para a torcida que você é o termômetro do meio de campo, jogador extremamente valorizado, o Dorival achou uma posição e você abraçou ela, e hoje o São Paulino não consegue imaginar o time sem você no meio de campo. Mas quando vem com o gol, aí é mais gostoso, né? Porque aí o gol dá toda aquela atenção e você aproveitou a primeira bola e acho que tirou um peso muito grande de um time que vinha pressionado logo no primeiro minuto. Foi isso mesmo? Sem dúvida, né? Feliz pelo momento, mas principalmente feliz pela vitória.
Acho que era o momento, né, da gente conseguir esses 3 pontos, né? A gente tinha uma sequência muito boa, acabou sendo interrompida. Todos nós sabemos que precisaríamos melhorar e hoje fizemos uma grande partida, né? Não sofremos quase nada ali na partida, então, sem dúvida nenhuma, fico feliz também pelo gol, né? Até brinquei com os meninos, acho que eu estou vendo mais gol de volante quando eu jogava de atacante, né? Mas é só agradecer meus companheiros, né? Pela confiança, pela ajuda que eles me dão ali dentro de campo também. Então a gente fica feliz aí de ter conseguido os 3 pontos, que era muito importante pra gente hoje. Inclusive, depois do gol, você comemora bastante, como sempre, mas teve um abraço bem especial no Zubeldia. Eu tenho que perguntar isso porque essa semana, com aquela encheção de saco, aquele blá 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 que vocês me acompanham e falam, putz, isso de novo, tem um racha no elenco, não tá mais conectado o Zubeldia com o elenco. Talvez até para falar, olha gente, não tem nada disso. Conta pra gente um pouco desse abraço, é mais uma coisa natural mesmo de vocês. Cara, é que eu falo, né? A internet, ela é boa, né? ela é tanto boa quanto ruim, né? As pessoas, às vezes, né, falam o que querem e a gente não tem controle do que as pessoas falam. Né? A gente fica muito chateado, porque acaba, querendo ou não, colocando o nosso nome, né? A gente fica triste por falar que tem racha no grupo, que a gente não está com o treinador. Há 10 dias atrás, 20 dias atrás, nós estávamos aí 12, 13 jogos, né, sem perder e estava tudo certo. E daí quando perde, começa a falar que tem crise, que tem rincha. Mas o pior de tudo isso é que só olha o lado de São Paulo, né? Sempre quando é no São Paulo as coisas são piores, nunca olha o lado, né? O outro lado. Mas aqui nunca foi assim, cara. Aqui é um grupo, né, de homens corretos, que querem o bem do clube. E o abraço no Zubeldia ali, cara, é um cara que eu tenho enorme carinho, é um cara que me cobra muito, um cara que conversa muito comigo, assim como eu fiz o gol no Barcelona também, né, agradecer a ele, né, então fico feliz de ter feito hoje, ter dado um abraço nele, porque é um cara que eu estou evoluindo muito, crescendo muito, aprendendo muito com ele. O Alisson, rolou alguma conversa com o Jandrei no vestiário? O Jandrei falou alguma coisa ali pra vocês internamente agora, depois do gol? Cara, não, né, somos seres humanos, né, assim como vocês erram também no trabalho de vocês, a gente não vai acertar sempre, né, pode ser que no próximo seja o Alisson, pode ser, né, o Arboleda, pode ser fulano, ciclano, a gente está propício de erro, né, mas tá todo mundo junto, cara, né, então a nossa vida é assim, né, a cada 3 dias a gente é cobrado, né? Então tá todo mundo junto. O Jandré é um cara que nos ajudou várias vezes, é um cara que eu acho que nem a maioria das pessoas sabe, é um cara que jogou com a costela quebrada, um cara que jogou bastante tempo com a costela quebrada, então é um cara que sempre se empenha nos trabalhos. E é assim, cara, como eu disse, hoje ele errou, amanhã pode ser o Alisson, e é assim, somos seres humanos, nem sempre vamos acertar, mas a gente tá junto na boa e na ruim. Apesar do São Paulo ter caído um pouco de ritmo no segundo tempo, faz um ótimo primeiro tempo, né? Tanto que consegue garantir a vitória durante esse tempo. Qual que foi a conversa internamente de um jogo para o outro para uma mudança tão grande, né? Daquela goleada contra o Vasco, do Vasco no caso, para esse jogo contra o Criciúma? Olha, acho que é a cobrança, né, entre nós, né? Acho que a gente tinha que deixar um pouco de lado também o que falava da comissão e nós jogadores, né, se juntar, reunir. E saber que a gente dependia de melhorar, porque a gente fez 2 jogos realmente abaixo. Isso aí não precisa o torcedor falar, não precisa a imprensa falar. Nós jogadores sabemos que a gente fez 2 jogos abaixo. Então a gente conversou bastante. Aí no dia seguinte o Zubeldia também já veio, conversou com a gente, né? Ele conseguiu trabalhar mais com a gente, até mérito hoje dele, da comissão, que conseguimos fazer um gol de jogada ensaiada. A gente fica triste por não ter tanto tempo, né, para ele trabalhar com a gente, porque sem dúvida nenhuma a gente ia crescer ainda mais com ele. Mas é isso, então a gente sentiu bastante, a gente ficou muito triste também com esses 2 jogos que fizemos, mas agora passou, agora é focar agora no Bahia, descansar hoje. Vamos ver o que ele vai nos pedir também nesses próximos dias aí para que a gente possa chegar no domingo, que sabemos da dificuldade que vai ser para que a gente possa conseguir uma vitória novamente. Eu até te perguntar em relação a esse jogo de domingo, porque tem um grande atrativo da volta do Rogério aqui para o Morumbi, e isso por si só já é um jogo à parte. Queria que você projetasse esse jogo até pela ótima campanha do Bahia, e o São Paulo volta a se aproximar dos líderes do campeonato, volta efetivamente a brigar pelo G4 e pelo título. Olha, o Rogério é um grande treinador, né? Sou grato a ele por ter trazido para o São Paulo, vem fazendo um grande trabalho no Bahia. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil pela qualidade que eles têm, mas tenho certeza que, né, a gente vai estar bastante preparado. Vamos ver aquilo que o professor vai nos pedir também, vai nos mostrar. Vamos ver se a gente consegue trabalhar também em cima do que o Bahia faz, para que a gente possa chegar preparado domingo e fazer um grande jogo. Valeu. Ouvimos o Alisson na zona mista com o Eduardo Afonso, a imprensa no Morumbi, e ele encerrou essa entrevista falando sobre o Bahia, adversário do domingo,
24 pontos, tem o Bahia, Rogério Ceni na parada. Bahia que, antes de já estar assim poderoso, sempre dá trabalho ao São Paulo no Morumbi. E agora tem um jogo. A rodada tem alguns ótimos jogos, né? Esse é um deles. Como é que você imagina esse São Paulo e Bahia? Não dá para dizer que o São Paulo é favorito ao jogo. Não dá. Ou se coloca o Bahia como favorito, ou se coloca em condição de igualdade. O Bahia é um dos melhores times do campeonato. A gente tem 4 times que são, e não é só pela pontuação, né? O nível de atuação recente reflete. Os 4 primeiros colocados são de fato os 4 melhores times da competição. Eu estou falando de Flamengo, de Bahia, de Palmeiras e de Botafogo. Não por acaso, né? Estamos falando das 2 administrações que são case na última década do futebol brasileiro e de 2 SAFs. Né? Que deram certo, né? E olha, e quando a gente fala da SAF do Botafogo, a gente isola o comportamento questionável, né? Diferente do John Textor, os delírios, né? do John Textor, e a gente fala da administração, né? O Botafogo é um projeto que é bem administrado, que é bem pensado. Mas o último campeonato o Botafogo derreteu. Tu não sabe até que ponto questões administrativas interferiram. Então, é um projeto bem tocado. O Bahia é um projeto muito sério. Com o Grupo City, Palmeiras e Flamengo, nem se fale, 2 brilhantes administrações de clube. Então, eles são os melhores times. São Paulo tem um time forte, São Paulo tem um bom técnico, São Paulo vem em uma temporada que ele vai aspirando coisas interessantes. Acho que nas Copas vai brigar mais do que no Campeonato Brasileiro, mas é um time forte. Então, vai ser um grande jogo. O que eu estou curioso para ver é quem vai mandar no jogo. Porque assim, o Bahia, e se eu tivesse que apostar, eu não tenho dinheiro aqui, mas se eu tivesse que botar o meu dinheirinho, eu botaria o dinheiro no Bahia. Em termos, não de ganhar, em termos de controlar o jogo. Porque é a característica. O Bahia não sabe jogar de outra forma. Esse Bahia foi concebido para controlar jogo. Por isso tem Everton Ribeiro, o meio-campo com Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli. Quem é o marcador? O mais volante que tem lá é o Caio Alexandre, que era um 8 e virou um 5, porque ele distribui muito bem o jogo, né? Essa hora a gente vê como foi Bahia e Flamengo. O Flamengo venceu o jogo tem 90 minutos, todos sabemos, mas durante 60 minutos o Bahia mandou no jogo. Mandou, o Flamengo tinha 20 e tanto % de posse de bola só. Então, no Morumbi, eu imagino que o Bahia vai tentar replicar esse jogo. Com um gramado espetacular que o Morumbi tem, o Bahia vai se sentir confortável para jogar nesse sentido. E eu quero ver como é que o São Paulo vai se encaixar dentro dessa estratégia. Pena mesmo que o Zubeldia não vai estar à beira do campo. Claro que ele vai preparar a equipe, mas pena que não teremos à beira do gramado o duelo Rogério Ceni e Luiz Zubeldia. Vai ser um tremendo jogo e, repito, não coloco o São Paulo como favorito. Ou coloco o Bahia como favorito, ou coloco um 50-50, porque tende a ser um tremendo jogo de futebol. E você acha que para encarar esse Bahia, a formação com Luciano, Lucas e Caleri funciona? Ou você acha que o Zubeldia tem, não estou dizendo que mudar, mas que praticar o exercício de imaginar como é enfrentar esse meio-campo que você citou? Talvez funcione, mas eu acho que não com o Ferreirinha. Tá? Acho que se ele puder contar com o Nestor, ótimo. Talvez, se ele não puder contar com o Nestor, talvez o Michel seja uma opção para ter um pouco mais de corpo nesse meio-campo, porque o Bahia é um time de controle, de posse de bola. Vai ser preciso os jogadores de lado ajudarem também os laterais. O Wellington não é um grande marcador. O Bahia movimenta muito bem com o Everton Ribeiro partindo pela direita do ataque, batendo com a esquerda na linha de marcação. Então o São Paulo vai precisar dessas dobras. O Alisson vai ter que correr bastante. Dá para jogar. O São Paulo tende a jogar com essa formação. Talvez o lado esquerdo seja um pouco diferente do jogo de hoje, porque a proposta do jogo vai ser diferente da proposta hoje contra o Criciúma. E o que é interessante, Zupac, estou vendo aqui, você ressaltou esse quarteto da frente, eu concordo 100% com você, do ponto de vista matemático, como o Cruzeiro tem um jogo a menos, ele até poderia se projetar aí, mas eu entendo que está um tiquinho abaixo desses 4, mas vem muito bem no Brasileiro. E aí do Cruzeiro com 20... Aí Furacão, que já teve o seu momento, aí veio a queda, toda a história com o Cuca, São Paulo, Bragantino, Internacional com 2 jogos a menos, Atlético Mineiro e Fortaleza. Do Cruzeiro quinto para o Fortaleza 11º, 3 pontos, de 20 para 17, com algumas mudanças de quantos jogos cada um fez. O São Paulo pertence a esse grupo de 5º a 10º, assim, zona de Libertadores, como é que você vê o São Paulo? Pertence totalmente a esse grupo de 5º a 10º. E esse grupo, ele tem a possibilidade de
olhar para cima e se algum... porque, por Sim. exemplo, no começo do campeonato, o Bahia não era top 4. Sim. Né? O Bahia se colocou lá. O Atlético Mineiro era top 4. Exato, eu ia falar. O Inter completo, né, sem Copa América e bem trabalhado, o Inter era para estar lá. O Bahia aproveitou a brecha e se colocou lá de maneira irretocável. O São Paulo, se crescer, se estabilizar de novo nas mãos do Zubeldia, pode pleitear vaga se alguns dos 4 vacilar. E esse pelotão é um pelotão que tem chance nas Copas. É interessante essa classificação que você mostra, Mota, porque a gente está falando... É do primeiro ao 11º? 12º? É isso. 11 times. Por 3 pontos do 5º ao 11º. Então, E aí um pacotão de 11 times, que são 11 clubes bem administrados. Assim, o São Paulo tem os seus problemas administrativos, mas o São Paulo está crescendo em termos de organização do departamento de futebol. O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo vem bem na Libertadores também. Não é surpresa, o campeonato não tem nenhum elefante pendurado na árvore, sabe? Algum time que você não sabe como foi para lá e de repente ficou. O máximo que você pode contestar, não, mas se surpreender, é com o lugar que o Cruzeiro ocupa agora. Porque a gente esperava um Cruzeiro dessa colocação, o Cruzeiro que não estreou ainda. O Cruzeiro do Cássio, do Caio Jorge, do Matheus Henrique, do Lautaro Dias, do Wallace que chegou, enfim, o novo Cruzeiro, né? O Cruzeiro mudou a SAF, mas o time ainda é o mesmo. O Cruzeiro é o que mais surpreende. Mas esse pacote são os clubes que a gente coloca como os melhores clubes do Brasil hoje. O Grêmio poderia estar beliscando ali, mas o Grêmio está mal. Não por acaso, os grandes que não conseguem trabalhar bem, e a gente fala de 2, né? Que é Vasco e é Corinthians, estão lá embaixo, né? O pelotão é um pelotão muito forte. E ele vai ser equilibrado, assim, se Bahia e Botafogo conseguirem acompanhar o pique de Palmeiras e Flamengo, a gente vai ter um bloco muito forte e a gente vai ter desse 5º ao 11º com uma trocação bastante frenética.